Aleluia. A maioria dos irmãos aqui já conhece essa palavra também, né? Essa história. Mefibosete, né? E houve aquela guerra lá, né? E sobrou o Mefibosete. E a sua ama o pegou e fugiu com ele, né? E saindo dali, vamos entender melhor. Capítulo 9, em nome de Jesus. Não posso contar que a hora já avança já, né? Aleluia. Capítulo 9, começando no versículo 1. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonathan? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo seu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, e Davi, e se postou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Mefibosete, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, que eu de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonathan, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, seu pai. Tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem teu servo parece olhando para um morto, tal como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do Senhor. Trabalharás, pois, a terra, e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei:
conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar, o teu servo assim fará. Teu servo. Quando Mefibosete disse ao rei: comerás a minha mesa como dos meus filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Santo Senhor Jesus, né? Então, essa palavra aqui, irmão, eu separei alguns tópicos aqui. Não vou me demorar muito. Mas como o pastor nos ensina aqui, né, eu separei um tema para essa palavra. E diz assim, ó: esquecido pelos homens, mas não por Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Na boca de Ziba, Mefibosete era aleijado. Mas se Davi, né, fosse ignorante com ele, ele diria, né, não perguntei se ele é aleijado, né? Ou coxo. Mefibosete era aleijado, não servia para nada. Mas em Lodebar cresceu, casou e teve filhos. Em Lodebar. Que iria arar a terra. Aliás, que está a terra do esquecimento, terra que era considerada sem pasto, sem nada, sem verde, né, irmão? Mas pelo esquecimento da terra, que se considerava seu posto, sem nada. Mas tem ambiente, irmãos, que para nós se mantermos de pé, não são favoráveis, até que chegou o dia de Deus, gritar o nome dele. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Ziba, achando que iria tomar posse dos bens de Saul, tentou questionar para que Mefibosete não viesse, não servir para nada. Por isso, ser um inválido. Mas disse Davi: quem disse que ele vai arar a terra? Quem disse que ele vai trabalhar? Quem disse que ele... Aqui não é um pouco meio apagado aqui, mas... Quem disse que ele, ao fazer esforço, iria fazer esforço para ti? E agora você vem, e agora você vai ser servo de Mefibosete. O que ele te mandar fazer, você vai e faz. Mas voltando lá atrás, irmãos, olha o que a aliança do irmão com o outro faz, né? Jonathan e Davi, eles tinham feito uma promessa um com o outro.
como se fosse eu e Rayane, a irmã Rayane. Rayane, se eu morrer, você cuida da minha família. E se você morrer, eu cuido da sua. Então, nós vemos aqui, né, irmão? Mefibosete. Sobrou ele por causa daquela sua ama lá, né? Carregou ele, senão seria morto também. E a ordem era matar todos que haviam ali no palácio. Né? Irmãos, Deus levanta alguns Zibas na nossa vida para poder guardar aquilo que é nosso, que diz Patrícia. E ele acha que é dele. Ele só estava fazendo o favor de cuidar daquilo que é meu e teu, irmão. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Santo Senhor Jesus. E aquilo que é meu, que é seu, ninguém toca. Amém? Aleluia. Honrou-se Davi quando morresse Jonas. Iria cuidar. Ah, isso eu falei já, né? Amém. Foi Jonathan, porque Davi era o rei. Mas a verdadeira aliança, isso faz propósito. Né? A minha aliança com a Rayane e ela comigo, traz propósito para a nossa vida. Amém? Aleluia. Nossa família, uma aliança que Jonathan fez lá atrás, no passado com Davi, perdurou até o crescimento. Mefibosete, por causa da aliança de Jonathan com Davi. Davi mandou o Mefibosete se assentar à mesa e com ele no lugar de destaque. Ou seja, a partir de hoje, a mesa é minha e sua. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Ziba e os filhos de Ziba estão lá cuidando dos bois, cuidando dos animais, fazendo a terra ser produtiva. Uma verdadeira aliança faz a gente se assentar à mesa com o rei. Eu e você, né? Aleluia. E Mefibosete está mandando, mas é aleijado. Mas é dono. Aleluia. Aleluia. Mas não é aleijado, mas gerou. Aleluia. Mas não é aleijado, mas tem uma aliança. Assim, irmão, Mefibosete sabia de tudo. Por que não contou antes? Né? Sabia de tudo, que lá havia um servo de Deus, que era da família real, né? Mas não contou nada. E muitas das vezes, muitos, assim, conhecem da sua história, conhecem um pouco do que você faz, mas não vem para lhe ajudar, estender a mão, né? E assim, o Senhor, falando com Davi, para honrar Mefibosete, que estava perdido lá em Lodebar. Deus usou a roupa de Davi
e perguntou a Ziba, né? Por que não avisou nada, né? Para servir de a benevolência para com Mefibosete. Mas cada um de nós, irmão, aqui, eu falei que não iria demorar a da hora. Se nós não venhamos fazer igual Ziba, mas vão se levantar vários Zibas, mas para guardar aquilo que é teu. Aleluia. Nesta noite. E aqui eu encerro, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.